Todos sabem que Fernão de Magalhães foi a primeira pessoa a circunnavegar o globo. Mas e se dissermos que você foi enganado a vida inteira? Magalhães morreu nas Filipinas e nunca voltou para a Espanha. Dos 270 homens que partiram na expedição, apenas 18 completaram a viagem. Mas a coisa inacreditável é que um homem pode ter circunnavegado o mundo 1 ano e 4 meses antes da expedição de Magalhães retornar à Europa. Então quem era esse explorador misterioso e desconhecido? E por que ele se perdeu nas areias, ou neste caso, nas ondas do tempo? Para traçar o caminho da viagem de Magalhães e descobrir o que realmente aconteceu durante a primeira circunnavegação ao redor do globo, devemos começar do início. Antes de Fernão de Magalhães trair seu país natal, Portugal, e partir sob a bandeira de seu maior rival, a Espanha, ele já havia viajado para partes do mundo que a maioria dos europeus só poderia sonhar. É por volta de 1480 que a história de Magalhães começa, e onde uma série de eventos levará a primeira expedição a circundar o mundo, provando de uma vez por todas que a Terra é redonda e não plana. Magalhães nasceu em Vila Real, em Trás-os-Montes, Portugal. Aos 12 anos, tornou-se pajem da corte portuguesa. Essa colocação abriria oportunidades para ele no futuro. Em 1510, Magalhães participou da tentativa portuguesa de fundar uma colônia em Goa, na costa oeste da Índia. Para tal, os navios portugueses navegam de sua terra natal, descendo a costa oeste africana, contornando o extremo sul do continente e cruzando o Oceano Índico. Esta é uma jornada perigosa, mas que os portugueses se tornaram cada vez melhores em completar. Durante a expedição, Magalhães testemunha Afonso de Albuquerque reivindicar Goa em nome de Portugal. E é aqui que um novo centro para o comércio de especiarias do leste é estabelecido. Goa eventualmente se torna a capital do Império Português a leste do Cabo da Boa Esperança e irá perdurar pelos próximos 450 anos. Em 1511, aos 31 anos, Magalhães seguiu para leste com uma frota portuguesa estabelecendo Malaca Portuguesa no futuro território da Malásia. Vários portos são estabelecidos para o desenvolvimento de especiarias e um sistema de comércio sinistro. É de Malai que os portugueses começaram a transportar escravos de volta para a Europa. Eles controlarão a região até 1641, quando os holandeses a capturam. Mas há um indivíduo desta parte do mundo que desempenhará um papel particularmente importante na história da primeira circunnavegação do globo. Enquanto servia na Força Expedicionária Portuguesa, que está colonizando as ilhas da Malásia e Indonésia, Fernão de Magalhães compra um escravo chamado Henrique. Não é certa a origem do menino de 14 anos, porém, ele fala malaio e outras línguas. O garoto aprende português rapidamente e passará os próximos anos com Fernão de Magalhães. Desconhecido para todos na época, e muitos hoje, Henrique de Malaca se tornará uma das pessoas mais importantes da história humana. Ao retornar das conquistas do Oriente, Magalhães começa a se desentender com a coroa portuguesa. Fernão de Magalhães é acusado de comércio ilegal, e quando propõe um plano ambicioso para navegar para o oeste a fim de chegar à Índia, Malásia e Indonésia, Manuel I, rei de Portugal, o rejeita. Magalhães tem certeza de que pode chegar ao Extremo Oriente viajando para o oeste, e ele pretende provar isso. Numerosos exploradores, estudiosos e filósofos renomados evidenciaram de diversas maneiras que a Terra é esférica. Portanto, Magalhães acredita que não só é possível, mas pode ser mais rápido chegar às colônias portuguesas no leste, viajando ao redor da ponta sul das Américas e prosseguindo através de qualquer corpo de água que esteja do outro lado. Quando Manuel I se recusa a financiar a expedição, Magalhães renuncia à sua cidadania portuguesa e se muda para Sevilha, Espanha, em 1517. Ele apresenta a Carlos I da Espanha seu plano para chegar às terras produtoras de especiarias do leste, viajando ao redor das Américas. A princípio, Carlos é cético. Magalhães explora o anseio da Espanha em fortalecer seu império e participar do rentável mercado das Índias Orientais. Carlos I concorda em financiar a expedição após várias reuniões. Ele concede a Magalhães a cidadania espanhola e 5 navios. Além disso, Carlos concede ao capitão da expedição um monopólio de 10 anos sobre qualquer rota que ele possa descobrir, uma porcentagem dos lucros e um título nobre. Infelizmente, Magalhães não viverá o bastante para usufruir dessas recompensas. Desde o início, a viagem está repleta de conflitos. A tripulação espanhola expressa descontentamento em obedecer a um comandante português. Espanha e Portugal têm sido rivais amargos por anos.
Carlos não é apenas o rei da Espanha, mas também do Sacro Império Romano sob o nome de Carlos V. A Espanha adquiriu grandes territórios nas Américas e Portugal manteve forte controle sobre as colônias nas Índias Orientais. Devido à agitação religiosa liderada por Martin Luther na época, juntamente com várias crises políticas em toda a Europa, apenas Espanha e Portugal conseguiram expandir seus impérios de maneira significativa até agora. No dia 10 de agosto de 1519, os 5 navios da expedição de Magalhães, Trinidad, Santiago, Victoria, Concepción e San Antônio, deixam Sevilha e seguem pelo rio Guadalquivir até Sanlúcar de Barrameda. A frota recebe o nome de Armada de Moluca e permanece no porto de Sanlúcar de Barrameda por pouco mais de 5 semanas em preparação para a perigosa jornada à frente. Como veremos, apenas um desses navios completará a jornada pretendida com uma fração da tripulação de 270 homens que embarcam na expedição. Na manhã de 20 de setembro de 1519, a frota de Magalhães está pronta para iniciar a viagem de circunnavegação do mundo. A Trinidade é o navio capitânia da frota. A bordo, Fernão de Magalhães inicia sua última aventura, olhando para o oeste. Também a bordo da Trinidade está Henrique, o escravo que Magalhães comprou em Malaca. Neste ponto, Henrique não é mais um escravo, mas um servo de Magalhães. Ele provou ser extremamente talentoso quando se trata de interpretação e tradução. No manifesto da frota, Henrique de Malaca está listado como supernumerário ou intérprete e está sendo pago 1.500 maravedis por mês. Curiosamente, parece que Henrique foi considerado especialmente importante, já que Antônio Pigafetta, o cronista da expedição, está recebendo apenas 1.000 maravedis por mês. Além de ser pago, Magalhães dá a sua palavra a Henrique que se ele morrer durante a viagem, Henrique não será mais escravo de ninguém e será um homem livre. Após 16 dias no mar, os navios ancoram em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Os navios pegam mais suprimentos, como vegetais para comer e piche para fazer reparos conforme necessário, ambos mais baratos nas ilhas do que na Espanha. É durante essa parada que Fernão de Magalhães descobre, por meio de uma carta secreta enviada por seu sogro, Diogo Barbosa, que o capitão do San Antônio, Juan de Cartagena, tem planejado uma revolta com sua tripulação castelhana. Magalhães não tem tempo para lidar com essa ameaça no momento, pois um problema mais imediato se apresentou. O rei Manuel de Portugal enviou 2 frotas para prender Magalhães e impedir sua viagem antes mesmo de começar. A tripulação se apressa para carregar o navio com suprimentos e partir. Em 3 de outubro de 1519, a frota de circunnavegação deixou as Ilhas Canárias. 5 navios seguem para o sul pela costa oeste africana. Capitães brigam por desacordos sobre a melhor rota ao Atlântico. Alguns desejam ir direto para o oeste, mas Fernão Magalhães insiste que a frota deve seguir mais ao sul pela costa africana para fugir dos navios portugueses em seu encalço. No final das contas, Magalhães, como o comandante da viagem, toma a decisão final e a frota continua ao sul. Quando eles chegam ao Equador no final de outubro, o tempo começa a piorar. Uma série de tempestades atinge a armada e por vários dias os navios devem abaixar suas velas para evitar danos. As tripulações dos navios são exploradoras e altamente religiosas. Eles foram designados para levar o cristianismo a qualquer descrente que encontrassem. Na viagem ao sul, os homens veem o fogo de São Elmo, considerado um bom presságio na jornada. O fogo de São Elmo acontece quando o ar fica eletricamente carregado e as moléculas procuram liberar essa carga para se equilibrar. Quando isso acontece, as partículas descarregam sua energia em um plasma luminoso, que se parece com um relâmpago através do aterramento de uma estrutura alta, como o mastro de um navio. São Elmo é considerado o santo padroeiro dos marinheiros, daí o nome dado ao fenômeno. Antônio Pigafetta, um explorador veneziano, juntou-se à expedição de Magalhães como o cronista da viagem. Em suas notas, ele relata tais eventos religiosos dizendo: durante essas tempestades, o corpo de Santo Anselmo apareceu para nós várias vezes. Entre outros, uma noite que estava muito escura por causa do mau tempo, o referido santo apareceu na forma de um fogo aceso no topo do mastro principal e permaneceu lá por quase 2 horas e meia, o que nos confortou muito, pois estávamos em lágrimas, apenas esperando a hora de perecer. E quando aquela santa luz estava se afastando de nós, ela emitiu um brilho tão grande nos olhos de cada um que ficamos quase 1/4 de hora como pessoas cegas e clamando por misericórdia. Pois, sem dúvida alguma, ninguém esperava escapar daquela tempestade.
Revigorada por este presságio, a frota manobra para o oeste seguindo a corrente equatorial sul e os ventos alísios. Contudo, na travessia, Juan de Cartagena expressa insatisfação com a decisão de Magalhães, defendendo sua remoção do comando. Este ato de motim é suficiente para Magalhães mandar prender Cartagena. Ele é jogado no tronco, mas, em vez de ser executado, como era o castigo tradicional para motim, os capitães Quezada e Mendoza convencem Magalhães a aliviar Cartagena do comando e confiná-lo à vitória. Magalhães concorda e promove Antônio de Coca como novo capitão do San Antônio. Em 29 de novembro, a armada terminou sua travessia do Atlântico. Agora está a aproximadamente 149,6 quilômetros da costa da América do Sul. Pouco mais de 2 semanas depois, a expedição de Magalhães chegou ao Rio de Janeiro em 13 de dezembro. O perigo é que este é território português, mas não parecem haver navios inimigos ancorados no porto, e por isso é decidido que a frota pode parar para reabastecer. Magalhães e tripulação são acolhidos pelos indígenas da região. A frota fica no porto por 13 dias para reparos e comércio. Os europeus estocam alimentos como inhame, mandioca e frutas tropicais, além de galões de água fresca. Eles trouxeram vários itens para negociar ao encontrar populações indígenas ao longo de sua rota. Henrique de Malaca é responsável por facilitar acordos comerciais, usando suas habilidades multilingües para melhor se comunicar com não falantes de espanhol ou português. No entanto, esta não é a região do mundo de onde ele vem, e não há semelhanças entre as línguas de sua terra natal e a dos indígenas americanos. Henrique busca facilitar acordos entre europeus e americanos através de gestos e desenhos. Essa será uma prática comum durante grande parte da viagem até que a expedição chegue ao Pacífico Ocidental, onde algo surpreendente acontecerá. Após partir do Rio de Janeiro, a frota continua ao sul ao longo da costa. Em fevereiro de 1520, aproximavam-se do extremo sul do continente. Magalhães está certo de que há um estreito que o permitirá contornar a ponta da América do Sul para alcançar o lado oeste da Terra. Com medo de perder o estreito, as embarcações recebem ordens para navegar o mais próximo possível da costa e apenas durante o dia. Esta é uma proposta perigosa, pois não existem mapas confiáveis da região e encalhar é uma possibilidade muito real. Diariamente, a temperatura começa a cair. A expedição está no hemisfério sul, então o inverno não está acabando, mas está prestes a começar. Em 21 de março de 1520, Fernão de Magalhães ordenou que os navios ancorassem e se preparassem para o inverno. A frota parou em uma baía que recebeu o nome de Porto São Julião. Nenhum europeu se aventurou tão ao sul nas Américas, então a frota de Magalhães está em territórios desconhecidos. Nos próximos 5 meses, os homens na expedição de Magalhães lutam para sobreviver ao brutal inverno sul-americano. As tensões são altas e haverá descontentamento entre a tripulação. No entanto, como as temperaturas frias e o clima severo não permitem uma viagem segura, não há meios de fuga e uma revolta começa a tomar forma. À meia-noite do dia 31 de março, dia de Páscoa, os capitães espanhóis da expedição lançaram um golpe contra seu comandante português. Quando inicia o dia da ressurreição de Cristo, o caos nos navios explode. Assim como o desacordo no Atlântico, a revolta é liderada pelo ex-capitão do San Antônio, Juan de Cartagena. No entanto, desta vez, devido aos homens descontentes e à insatisfação entre muitos dos espanhóis, Cartagena é apoiado por Gaspar de Quezada, capitão da Concepción, e Luís Mendoza da Vitória. Afirmam que Magalhães não está apto para liderar a expedição e que suas decisões ameaçam a frota e a tripulação. Amotinados com rostos cobertos de carvão, embarcaram no San Antônio. Enquanto embarcam no navio, um marinheiro chamado Juan de Aloriaga tenta desesperadamente alertar os outros de que uma revolta começou. Na escuridão da noite, Aloriaga é esfaqueado várias vezes por Gaspar de Quezada para silenciar seus avisos. Amotinados tomam controle do navio San Antônio. Agora controlam 3 navios da frota de Magalhães de 5. Apenas o Santiago, comandado por Juan Serrano, e o navio principal Trinidad estão sob a autoridade de Magalhães. Os rebeldes atiram com os canhões do San Antônio contra o navio de Magalhães sem causar grandes danos. O sol nasce, há um impasse entre as duas facções enquanto ambos os lados decidem qual deve ser o próximo curso de ação. Em 2 de abril de 1520, os revoltosos optaram por unificar suas forças.
Infelizmente, a corrente forte em Porto São Julião empurra um dos barcos longos para perto da Trinidade, onde é capturado. Os rebeldes são obrigados a expor os planos dos colegas. O comandante português decide contra-atacar ao conhecer o próximo passo dos adversários. Magalhães e vários marinheiros trocam de roupa com os amotinados capturados e embarcam em seu navio longo, remam disfarçados para a vitória. Simultaneamente, outro grupo de marinheiros leais circula pelo lado oposto da Vitória. O líder deste segundo grupo, Gonzalo de Espinosa, afirma que tem uma mensagem para o capitão Luiz Mendoza. Ele é levado a bordo e levado aos aposentos do capitão. Mendoza aguarda pacientemente a mensagem de Espinosa, mas este, em vez disso, saca uma faca e esfaqueia o capitão rebelde no pescoço. Logo depois, Magalhães e seus fuzileiros, disfarçados de amotinados, embarcam na Vitória e atacam a tripulação. Leais a Magalhães tomam a Vitória, restabelecendo o poder ao comandante português. Cartagena percebe que não pode mais capturar toda a frota e tenta negociar com Magalhães. Quezada deu a ordem para fugir, mas os marinheiros leais a Magalhães sabotaram o San Antônio, cortando várias cordas e cabos, tornando as velas do navio inúteis. Magalhães e seus homens capturam os 2 navios restantes e forçam os amotinados a se renderem. Os julgamentos dos traidores começam em 7 de abril, uma semana após a revolta da Páscoa. Gaspar de Quezada é decapitado. Os corpos de Quezada e Mendoza são pendurados, e seus corpos são exibidos por 3 meses inteiros, como um lembrete para todos do que acontecerá se tentarem se rebelar novamente. Juan de Cartagena é condenado a ser abandonado em uma pequena ilha na Bahia, onde suas opções são morrer de fome ou tentar enfrentar as águas frias e agitadas. Uma sentença de morte por si só. O restante dos amotinados é forçado a trabalhar em correntes e grilhões a bordo dos navios da frota. No final de abril, Magalhães decide que precisa de um plano para retomar a expedição após o inverno. Ele ordena a Juan Serrano que leve o Santiago para fora da Bahia e explore mais ao sul em busca do estreito que permitirá que eles contornem a ponta da América do Sul. Em 3 de maio, Santiago chega à foz do rio Santa Cruz. Aqui encontram muitos peixes e recursos como madeira resistente para reparos. Depois de explorar um pouco mais, Serrano decide retornar ao resto da frota. No entanto, em 22 de maio, Santiago encontrou uma intensa tempestade de inverno. O navio é jogado contra um banco de areia. Os marinheiros abandonam o navio e chegam à costa momentos antes do Santiago virar. Serrano pede voluntários para caminhar de volta pela costa para informar Magalhães do que aconteceu. Eles levam 11 dias para chegar ao porto de São Julião, onde estão ancorados os 4 navios restantes. Magalhães manda 24 homens por terra auxiliar os encalhados em Santa Cruz. A tripulação naufragada do Santiago construiu pequenas cabanas para se abrigar dos elementos. A riqueza de frutos do mar na região assegura que não passem fome aguardando o resgate. A equipe de resgate os alcança, e todo o grupo retorna a São Julião em segurança. Após o desastre do Santiago, Magalhães decide manter a frota abrigada na Bahia até que o inverno comece a diminuir. Em agosto, ele decide que é seguro realocar os navios para Santa Cruz, local do naufrágio do Santiago. Os sobreviventes haviam informado a Magalhães sobre a abundância de recursos na área, então mover a frota é considerado valer o risco. Os navios zarparam por volta de 24 de agosto e chegaram em segurança à foz do rio Santa Cruz. Eles ficam lá por semanas, aguardando o fim do inverno para continuar a busca pelo Estreito Elusivo. Em 18 de outubro de 1520, Magalhães ordenou que a expedição continuasse sua missão. Eles chegam ao Cabo Vírgenes, na latitude sul de 52 graus, e encontram uma grande baía. De repente, o tempo muda drasticamente. Os ventos aumentam e uma tempestade varre a baía. Magalhães manda os navios para águas abertas para evitar a destruição nas rochas pontiagudas da baía. A Trinidade e a Vitória conseguem sair ilesas, mas a Concepción e a San Antônio são empurradas cada vez mais para dentro do estuário inexplorado. Por 3 dias, os navios ficam separados, mas, uma vez que a tempestade diminui, a frota é reunida. Os capitães da Concepción e da San Antônio informam a Magalhães que a tempestade os empurrou mais para dentro da baía, onde eles se depararam com um estreito que parecia continuar a oeste, bem fora de vista. Magalhães e os capitães decidem que este poderia ser o estreito procurado. A frota volta para a baía e em direção às coordenadas do estreito. Navios testam a salinidade da água ao entrar na passagem.
Ao contrário dos estuários, onde os rios fluem do interior, o conteúdo de sal desta água nesta região permaneceu o mesmo. Isso sugere que a rota pela qual a frota está navegando é, de fato, um caminho ao redor da América do Sul. Na época, Magalhães se referiu a este trecho de água como o Estreito de Todos os Santos, mas mais tarde será renomeado para Estreito de Magalhães. Por volta de 28 de outubro, a expedição chega a uma ilha quase no meio do estreito. Magalhães ordena a divisão da frota para explorar vários caminhos ao redor da ilha e evitar perder a rota no canal. Trinidad, Victoria e Concepción se reagrupam do outro lado da ilha. No entanto, San Antônio não está lá. Magalhães ordena a frota a aguardar o navio perdido, mas a esperança de reunião diminui a cada dia. Gonzalo de Espinosa recebe a tarefa de continuar a explorar se a passagem leva ao corpo de água no lado ocidental da América do Sul. Ele navega por 3 dias e é recebido por águas abertas. Espinosa vira seu navio e retorna a Magalhães com a boa notícia que ele estava esperando. Eles encontraram o estreito que conecta o Atlântico ao que está além. Agora parece que o sonho de Magalhães de navegar para o oeste para chegar ao leste asiático se tornará realidade. Magalhães derrama lágrimas de alegria ao receber a notícia da descoberta. Ele dá a ordem para a frota continuar. Neste ponto, acredita-se que o San Antônio tenha sido perdido ou abandonado. Acabará sendo o último, já que o San Antônio já está a caminho de volta para a Espanha. Em 28 de novembro de 1520, Trinidad, a Concepción e a Victoria passam pelo estreito e estão no que Magalhães chama de Mar Pacífico ou Oceano Pacífico, devido às suas águas calmas. Os navios seguem pela costa da América do Sul até chegarem ao que eventualmente se tornará Santiago, Chile. Após reunir quaisquer suprimentos e alimentos que podem da costa, Magalhães ordena que a frota prossiga para noroeste no Oceano Aberto em 18 de dezembro de 1520 e explore uma parte do mundo que nenhum europeu encontrou antes. Passa-se mais de um mês antes que os homens a bordo do Trinidad, do Concepción e do Victoria vejam terra novamente. Em 24 de janeiro de 1521, uma série de pequenas ilhas foi avistada. A principal ilha é chamada Ilha do Tubarão, o que é provável, conhecida atualmente como Atol Puka Puka. A ilha é desabitada e possui muito poucos recursos úteis. A expedição continua e no dia 13 de fevereiro os navios cruzam o Equador. Vários dias depois, outra ilha é avistada, a qual é nomeada San Pablo, mas este pedaço de terra também é desabitado e desprovido de qualquer coisa útil para os marinheiros desnutridos. Os líderes da expedição não tinham como saber o quão grande seria o Oceano Pacífico. Magalhães presumiu que a Ásia estaria relativamente próxima às costas ocidentais das Américas, ou, no mínimo, haveria ilhas habitadas ao longo do caminho. Nenhuma dessas coisas acabou sendo verdadeira. Os navios deixaram a América do Sul sem comida ou água suficiente. A pouca carne que tinham estragou no intenso calor equatorial. Antônio Pigafetta registra os horrores deste trecho da viagem, relatando que só havia biscoitos velhos cheios de larvas para comer. Agravando a situação, os ratos no navio invadiram e contaminaram grande parte do suprimento de comida nos armazéns. A tripulação até recorre a comer serragem e quaisquer ratos que conseguem capturar. Os homens sofrem de escorbuto, e a tripulação se assemelha mais a esqueletos do que a marinheiros aptos. Em 6 de março de 1521, quando toda a esperança estava praticamente perdida, a frota avistou a ilha de Guam. Esta ilha é diferente das anteriores, pois há pessoas vivendo nela. Os marinheiros gritam de alegria, pois deve haver comida e água nas ilhas. Henrique de Malaca é encarregado de traduzir as perguntas e desejos de Magalhães para os povos indígenas que encontram, mas não há uma língua comum entre eles. As pessoas na ilha pertencem à cultura chamorro, que tem muito pouco contato com a Ásia Oriental. Presume-se que um barco foi roubado do Trinidad por um mal-entendido ou falha de comunicação com um grupo de chamorros. Isso leva os europeus a pegarem em armas. Os ilhéus fogem do navio, porém, no próximo dia, Magalhães manda um grupo de invasão à terra. Esses homens acabam massacrando as pessoas de uma aldeia próxima e a queimando até o chão. Os europeus pegam o que querem da aldeia dizimada, o que lhes dá comida e água suficientes para continuar sua jornada. Em 9 de março, a frota deixa Guam e continua em uma direção sudoeste. Uma semana após deixar Guam, a expedição de Magalhães chega às ilhas periféricas das Filipinas.
É aqui onde uma série de eventos se desdobrará que levará à traição, morte e revelação. Quando a frota avista a Terra em 16 de março de 1521, eles ajustam seu curso e seguem direto para a ilha mais próxima. Este será o primeiro contato entre europeus e as ilhas das Filipinas. No entanto, provavelmente não é a primeira vez que os europeus encontram filipinos, pois o comércio entre as ilhas Filipinas, Indonésia e Malásia acontece há séculos. Isso significa que alguns dos comerciantes com os quais os portugueses negociavam em Malaca podem ter sido filipinos, e os escravos comprados ou levados na Malásia podem ter sido originalmente das ilhas Filipinas. Além de buscar uma rota ocidental ao redor da América do Sul para as Ilhas das Especiarias da Indonésia, Magalhães também tinha a missão, dada pelo rei da Espanha, de cristianizar povos que encontrasse e reivindicar territórios desconhecidos para a Espanha. Não está claro quanto da conversão foi feita em pontos de contato anteriores, mas uma vez que Magalhães chega às Filipinas, ele começa a levar a parte de conversão de seu trabalho muito a sério. A frota chega à ilha Suluan e é recebida pelos filipinos. Magalhães direciona seu navio para a costa da maior ilha de Omonhon, a oeste, onde a expedição negocia com os habitantes filipinos e permanece ancorada por quase 2 semanas. A tripulação descansa enquanto provisões são carregadas nos navios. Em 27 de março, a frota continua sua jornada. Na manhã seguinte, eles encontram mais filipinos em canoas perto da ilha de Limasaua. É nessas águas que a expedição se depara com 2 navios Balangay transportando filipinos de Mindanao. É neste encontro entre o povo de Mindanao e a expedição que Henrique de Malaca consegue se comunicar pela primeira vez com os locais que os europeus encontram. Existem diferentes interpretações dessa interação, mas o fato de Henrique conseguir entender e falar o dialeto que os filipinos estão usando pode significar que ele está perto de onde era originalmente antes de ser vendido como escravo e levado para a Europa. A partir dos relatos desta parte da viagem, é claro que alguns dos filipinos, como Henrique, falam malaio. Isso ocorre porque é a língua de comércio predominante na região. Mais tarde, os europeus são apresentados aos líderes de Mindanao, Raja Colombo e Raja Siawi. Os europeus observaram que os líderes filipinos portavam joias de ouro, questionaram se havia mais ouro e foram informados de sua abundância nas ilhas natais de Butuan e Calagan, ao sul. Os filipinos estão felizes em trocar seu ouro por ferro, um negócio lucrativo para os europeus, que valorizam muito mais o ouro. Em 2 de abril, Magalhães debate com os outros capitães sobre o próximo curso de ação. Muitos desejam ir ao sudoeste, rumo a Malaca e ilhas da Malásia e Indonésia. Esse sempre foi o objetivo deles, e eles estão claramente muito perto. No entanto, Fernando de Magalhães decide avançar ainda mais nas Filipinas. No dia seguinte, a frota, sob orientação de Colombo, navega para Cebu. Em 7 de abril, a expedição de Magalhães desembarcou nas ilhas. Para impressionar o governante de Cebu, Magalhães faz uma demonstração de suas armas e canhões. Ele discute o cristianismo com o líder da ilha, Raja Humabon. Em 14 de abril, Humabon e toda a sua família foram batizados e receberam uma escultura do menino Jesus, conhecida como Santo Ninho de Cebu. Isso se tornará mais tarde uma relíquia sagrada para a ilha. Seguindo o exemplo de seu líder, aproximadamente 2.200 filipinos da área decidem se converter ao cristianismo também. Isso é tudo possível graças à tradução fornecida por Henrique. Durante seu tempo em Mindanao e Cebu, Antônio Pigafetta registra as interações de Henrique com as pessoas locais. Ele escreve que Henrique consegue entender facilmente os ilhéus, o que sugere que o tradutor não fala apenas malaio, mas também é bem versado no dialeto filipino local de cebuano ou bisaya. Pigafetta registra aproximadamente 150 palavras, em sua maioria cebuano, possivelmente traduzidas por Henrique. De acordo com os relatos em primeira mão que temos, parece que Henrique é um verdadeiro poliglota, capaz de falar português, espanhol, malaio e cebuano. Ele aprendeu português e espanhol como escravo, e como Henrique foi vendido como escravo em Malaca, não é surpresa que ele também fale malaio, que é a língua dominante na região. Mas o fato de ele conseguir se comunicar em cebuano é surpreendente. É o conhecimento deste dialeto que sugere que Henrique de Malaca não é originalmente de Malaca, mas das Filipinas.
Se isso for verdade, então Henrique acaba de se tornar a primeira pessoa a circunnavegar o globo, pois seu ponto de partida não é a Europa, como o resto da tripulação, ou mesmo Malaca, que fica quase 1000 milhas a oeste, mas em algum lugar muito mais próximo de onde a expedição está atualmente localizada. Enquanto Magalhães faz seu caminho pelas Filipinas, ele reivindica cada ilha em nome da Espanha. No entanto, quando ele encontra o povo de Mactan, perto de Cebu, que são rivais de Umabon, uma guerra eclode que terminará prematuramente a jornada de Fernão de Magalhães. O líder do povo de Mactan é um homem chamado Lapu-Lapu. Quando Magalhães exige que ele e seu povo se convertam ao cristianismo, Lapu-Lapu se recusa. Magalhães fica enfurecido com a insolência desses filipinos e reúne uma força de 60 homens bem armados para subjugar os Mactan. Em 27 de abril de 1521, a força europeia partiu de Cebu para Mactan. Alguns dos cebuanos já convertidos também se juntaram à expedição. Magalhães envia um último emissário a Lapu-Lapu, dando-lhe uma última chance de se render e se converter à única verdadeira fé ou enfrentar as consequências. Quando Lapu-Lapu se recusa, Magalhães lança seu ataque. 49 homens saltam dos barcos longos. Eles atravessam a água até as coxas e se aproximam da costa. Os 11 homens restantes ficam para proteger os barcos. Eles não podem ser levados até a praia devido às rochas afiadas e corais que cercam a costa. Uma vez que os europeus desembarcam, são recebidos por 1.500 guerreiros de Mactan, liderados por Lapu-Lapu. A armadura e as armas europeias são muito mais avançadas do que as dos filipinos, mas os insulares têm a vantagem do número. Os Mactans avançam contra os europeus, emitindo gritos de guerra que rompem a calmaria pré-batalha. Magalhães e sua equipe disparam várias flechas das bestas. Os mosqueteiros atiram na enxurrada de guerreiros que se aproximam. Uma luta sangrenta começa na praia. Os Mactan reconhecem Magalhães e concentram seu ataque no líder da força europeia. Derrubam o capacete de Magalhães, deixando-o vulnerável a golpes mortais. Uma lança de bambu voa pelo ar e empala Fernão de Magalhães. Ele continua a lutar, mas o ferimento é tão grave que ele mal consegue erguer sua alma. Quando os guerreiros percebem que Magalhães está ferido, eles focam ainda mais atenção no líder do inimigo. Pigafetta escreve mais tarde que, neste ponto, o capitão da expedição caiu de cara na areia, quando imediatamente se precipitaram sobre ele com lanças de ferro e bambu e com seus cutelos até mataram nosso espelho, nossa luz, nosso conforto e nosso verdadeiro guia. Devido ao grande tamanho da força de Mactan, eles garantiram uma vitória decisiva sobre os europeus, que culminou na morte de Fernão de Magalhães. Seu corpo fica para trás enquanto os soldados europeus recuam para seus barcos. Com a morte de Magalhães, a expedição precisa de um novo líder. Uma eleição é realizada, resultando em Duarte Barbosa, cunhado de Magalhães, e Juan Serrano tornando-se co-comandantes. Embora Magalhães tenha prometido liberdade a Henrique se ele morresse, os novos comandantes acreditam que o intérprete é muito importante para ser libertado. Eles forçam Henrique a permanecer com a expedição e continuar suas funções. Mas devido ao fato de que ele pode se comunicar com os filipinos em cebuano ou malaio, Henrique tem outros planos. No dia 1º de maio, 4 dias após a batalha com o Mactan, onde Fernão de Magalhães foi morto, Raja Umabon convida os europeus para um grande banquete em sua honra. Aproximadamente 30 homens, em sua maioria oficiais com os novos co-comandantes, e Henrique estão a caminho de Cebu. Filipinos fornecem frutas e frutos do mar frescos para europeus. Eles riem e se entregam. No entanto, perto do final da refeição, a atmosfera acolhedora que os cebuanos demonstraram durante a festa desaparece de repente. Guerreiros filipinos invadem a sala, assassinando qualquer europeu que conseguem alcançar. 27 de 30 homens na festa são mortos. Juan Serrano é forçado a se ajoelhar fora do salão, voltado para os navios espanhóis na costa. Ele está sendo mantido como refém. Serrano implora aos seus homens para pagar o que os cebuanos pedirem em troca de sua vida. Mas o comandante recém-eleito tem muito poucos marinheiros leais a ele, enquanto os navios levantam âncora e partem. É neste ponto que todos os relatos em primeira mão do que acontece nesta parte das Filipinas terminam, devido à partida de Pigafetta e do restante dos europeus para as Ilhas das Especiarias. Presume-se que Juan Serrano é morto quando o resgate não é pago, e os navios partem. No entanto, o que acontece com Henrique é uma história diferente. O massacre de 1º de maio provavelmente foi orquestrado por Henrique e a liderança cebuana.
O fato de os europeus não terem ideia do que Henrique estava dizendo aos filipinos em qualquer momento significava que ele poderia colocar um plano em ação para garantir sua liberdade, que foi tirada pela primeira vez quando ele foi comprado como escravo, e depois, novamente, quando não foi libertado após a morte de Magalhães. Provavelmente Henrique não era originalmente de Cebu. No entanto, é altamente plausível que ele fosse filipino, ou pelo menos de algum lugar da região. Pigafetta escreveu em suas notas que Henrique era originalmente de Sumatra, mas isso parece improvável se ele entendia e falava Visayan ou Cebuano, pois as línguas filipinas não seriam faladas em Sumatra. Talvez ele tenha nascido nas Filipinas e depois vendido como escravo em Sumatra, onde acabou em Malacca. A conexão linguística poderia sugerir que Henrique de Malacca era, na verdade, Henrique das Filipinas. Independentemente de onde exatamente Henrique era, neste ponto ele está muito mais perto de onde sua vida começou e de sua casa do que qualquer um dos europeus. Depois que os espanhóis partiram, teria feito sentido para Henrique retornar ao seu povo, seja em uma ilha diferente nas Filipinas, ou na Indonésia, ou na Malásia. O massacre dos europeus em 1º de maio parece ter sido planejado por Henrique para reconquistar sua liberdade, provavelmente em troca de algo que pudesse ser extraído dos europeus. Após a partida dos 3 navios espanhóis restantes, só será após mais um ano e 4 meses antes que alguém da expedição consiga voltar para a Espanha para completar sua circunnavegação do globo. É provável que Henrique tenha retornado para sua casa, ou pelo menos viajado pelas rotas comerciais na região muito antes dos europeus voltarem para a Espanha. Isso significa que um homem escravizado das ilhas da Malásia, Indonésia ou Filipinas provavelmente foi a primeira pessoa a circunnavegar o globo mais de um ano antes de qualquer europeu da expedição de Magalhães completar a mesma façanha. Em 2 de maio de 1521, menos da metade dos 227 homens que começaram a jornada ainda estavam vivos. João Lopes Carvalho é eleito o mais novo líder da expedição. Como as tripulações consideram a falta de pessoas para operar 3 navios, a comida e os bens da Concepción são transferidos para a Victoria e Trinidade, e o navio é incendiado. Os 2 navios restantes seguem pelas ilhas sul-filipinas, parando em Mindanao antes de alcançar Brunei em julho de 1521. Ao longo do caminho, os europeus se envolvem em atos de pirataria e saque para tentar salvar o desastre que se tornou a expedição de sua viagem. Se Magalhães tivesse sobrevivido para alcançar essa parte da jornada, ele teria se tornado a primeira pessoa a circunnavegar o mundo. Infelizmente, ele morreu a menos de 1.600 quilômetros de completar seu objetivo. Em 21 de setembro, João Lopes Carvalho é forçado a deixar seu cargo de comandante devido ao crescente descontentamento da tripulação. Martim Mendes e Gonzalo de Espinosa tornam-se os capitães da Trinidad, e Juan Sebastián Elcano é eleito capitão da Victoria. Navios são atacados por frota de Brunei enquanto atravessam águas indonésias. Não é até o dia 8 de novembro que os 2 navios restantes da expedição de Magalhães finalmente alcançam uma das ilhas das especiarias que eles estavam procurando, chamada Tidore. Em 21 de dezembro de 1521, a Victoria, capitaneada por Elcano, iniciou sua jornada em direção ao Oceano Índico para iniciar sua viagem de volta à Espanha. No entanto, os capitães da Trinidad decidem seguir uma rota diferente, uma decisão fatal que resultará na Trinidad nunca retornando à Espanha. Em 29 de dezembro, a Victoria chega à ilha de Ambon. Em 25 de janeiro de 1522, o navio faz sua última parada registrada em Timor, antes de se aventurar pelo Oceano Índico, rumo ao oeste. Trinidad permaneceu nas Ilhas das Especiarias até 6 de abril de 1522. Comandado por Gonzalo Gomes de Espinosa, o navio segue para o leste em vez de oeste, como a Victoria. Espinosa acredita que o navio principal da expedição de Magalhães pode atravessar o Pacífico e chegar à Nova Espanha, ou o que é agora o México. Em 16 de abril, Trinidad chegou a Guam e às Ilhas Marianas. Espinosa já perdeu a fé de alguns em sua tripulação, e pelo menos 3 homens desertam nas Ilhas Marianas. Trinidad segue ao nordeste, buscando desesperadamente os ventos do oeste para atravessar o Oceano Pacífico, mas não consegue localizá-los. A Trinidad está à deriva nas vastas águas do Pacífico, onde o escorbuto começa a se instalar e até 30 homens morrem como resultado. Em algum momento de setembro, a expedição para o leste é considerada um fracasso total e Trinidad retorna à Indonésia.
Chega 2 meses depois, com uma tripulação que parece esqueletos e um navio castigado pelo clima. Uma frota portuguesa com missão de prender Magalhães captura facilmente Trinidad perto de Tidore, devido à fraqueza da sua tripulação. O Trinidad retorna a Ternate, sob controle português, onde é pego por uma tempestade, despedaçado e afunda no oceano. Em 6 de maio de 1522, a Vitória contornou o Cabo da Boa Esperança, na ponta sul da África. A tripulação está severamente com pouca comida e precisa atracar ou perecerão. Elcano atracou em Cabo Verde, Porto Português, em 10 de julho de 1522. Ele e a tripulação inventam uma história de que são um navio espanhol retornando das Américas, pois sabem que os portugueses estão procurando prender qualquer pessoa na expedição de Magalhães desde o seu início. Infelizmente, ao examinar a carga da Vitória, os portugueses encontram 26 toneladas de cravos e canela das Índias Orientais. A tripulação da Vitória age rapidamente para partir antes de serem capturados. 13 homens são presos, mas Elcano e os marinheiros restantes da expedição de Magalhães conseguem escapar com os portugueses em perseguição. A Vitória corre pela costa da África e em 6 de setembro de 1522 chega a Sanlúcar de Barrameda, na Espanha. Quase 3 anos após o dia em que a expedição original deixou a Europa, um navio e 18 homens conseguiram completar a circunnavegação de todo o globo. A Vitória carrega especiarias das Índias Orientais e também vários escravos molucanos severamente desnutridos. Em 8 de setembro, a Vitória segue rio acima para Sevilha. A expedição de Magalhães percorreu aproximadamente 96.560 quilômetros. Foram os primeiros europeus a atravessar o Oceano Pacífico e abriram novas rotas comerciais para a Espanha. Durante a viagem, mais de 80% da tripulação faleceu. Quando Elcano se encontra com o imperador Carlos da Espanha, ele recebe um globo com a inscrição Primus circumdediste me, você foi o primeiro a me circundar. A expedição de Magalhães, de uma vez por todas, provou que a Terra era redonda. Permitiu também à Espanha estabelecer rotas econômicas entre suas colônias americanas e territórios reivindicados na Ásia, como as Filipinas. A viagem de Magalhães também inaugurou a primeira era da globalização na história. Fernando de Magalhães não circunnavegou o globo, pois morreu nas Filipinas, em uma ilha mais a leste do que jamais estivera antes. Seu ex-escravo e tradutor na expedição, Henrique de Malaca, por outro lado, parecia falar a língua filipina Visayan e, portanto, poderia ter sido ele mesmo filipino ou ter vivido perto das Ilhas Filipinas antes de ser vendido como escravo. Portanto, a primeira pessoa a circunnavegar o mundo definitivamente não foi Fernão de Magalhães, e provavelmente não foi um dos 18 europeus a bordo da Vitória quando ela retornou à Espanha. Em vez disso, foi um homem nascido em algum lugar nas ilhas ao largo da costa leste da Ásia. Se gostou deste vídeo ou de geografia, confira o verdadeiro motivo pelo qual navios não passam sob a América do Sul. Não é por causa da distância. Ou você pode conferir este vídeo, que é sobre o lugar mais difícil de se chegar no mundo.